redes de função de base radial, certo? Porque isso vai ser muito importante para vocês, independente do que vocês vierem a seguir em termos de implementação, seja um PMC, seja uma rede recorrente, seja uma rede mesh, seja um RBF, independente do que vocês venham a implementar, mas é importante ter um conhecimento bem embasado acerca das informações necessárias que vocês precisam para montar um bom sistema de machine learning, no caso, certo? Topologia, algoritmos de otimização, né? Algoritmos de treinamento, os esquemas, as diretivas de testes, a divisão da base de dados para testes e para validação e para treinamento, aonde parar o treinamento para poder dar continuidade com a parte de teste, no caso, ou validação. Conceitos de overfitting e underfitting, a gente vai tratar aqui um pouco, nós não tratamos esses conceitos ainda aqui, certo? Então, vamos começar por aí, tá? Então, pessoal, toda vez que nós formos montar uma rede neural, a primeira coisa que vem à mente é a especificação da topologia, certo? Quando você vai trabalhar o PMC, que no caso aqui é Multi-Layer Perceptron, né, o MLP, certo? Como eu disse para você, você precisa se preocupar com pelo menos uns 5 pontos bem específicos. Como eu disse, o algoritmo de aprendizado, certo? O método de inicialização das matrizes de peso, isso é muito importante, tá? Geralmente, na literatura, até onde eu li, geralmente costuma se inicializar num PMC os pesos de forma aleatória, entre menos 0,5 até mais 1, no caso, ou menos 1 mais 1, certo? Você tem que também ter uma noção da complexidade do problema que você está trabalhando, ou seja, você tem que compreender bem como está a integridade da sua base de dados, se tem outliers, se você tem uma variância muito grande na base de dados de uma amostragem para outra, certo? A gente vai ver isso com mais detalhes ali na frente, certo? E isso inclui a distribuição espacial, no caso das amostras de treinamento, certo? Eu sempre digo o seguinte, porque se treinar uma rede neural, uma das partes mais importantes é você fazer uma coleta de dados de qualidade, certo? Ou se você tem alguns problemas nessa base de dados, que ela seja tratada antes de você sequer começar a treinar a rede, tá? Isso é muito importante, tá? E entra, como eu falei, a parte da qualidade dos dados disponíveis para o treinamento, certo? Então, vamos lá. O primeiro método, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando nós vamos já com a base de dados preparada, com os pesos inicializados, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é qual é o método de avaliação que eu vou trabalhar para testar a minha rede, tá? E aí vamos pensar da seguinte forma, bem, já tenho a minha base de dados, está tudo certo com ela, eu vou agora treinar uma rede, vamos dizer, um PMC, certo? E, bem, eu não tenho ideia exatamente qual seria a melhor topologia da rede neural, ou seja, se ela vai ter 2 camadas com, sei lá, 5 neurônios na primeira, 3 ou 4 na segunda, ou seja, eu vou montar eu não tenho ainda noção de qual vai ser a minha topologia, tá? Mas digamos que você tenha 5 topologias candidatas em mente, todas elas com uma camada, por exemplo, uma com 3, outra com 4, outra com 5, 6, 7, e assim por diante. A última sendo 10. Digamos que você tenha isso, tá? Então, como é que eu vou fazer para saber qual dessas é melhor? Bem, para isso, nós temos aquilo que nós chamamos de avaliação cruzada, métodos de avaliação cruzada, certo? São métodos estatísticos, são métodos de organização e distribuição dos datasets entre treinamento e validação, certo? De modo a obter, digamos assim, da topologia selecionada, certo? A maior precisão possível, certo? A menor taxa de erro possível, ok? E nós temos basicamente 3 métodos de avaliação. Eu trouxe 3 métodos de avaliação que são, digamos assim, os mais empregados na literatura. E eu vou comentar com vocês agora sobre eles. Tá? O primeiro deles é o Randomized Cross Validation. Eu usei muito esse método aqui, pessoal, não sei se vocês lembram, nos algoritmos em C, que eu mostrei para vocês na aula passada. Eu testei o Levenberg-Marquardt, que eu testei o Backpropagation. Eu usei muito esse cara aqui. Como é que funciona isso aqui, pessoal? Digamos que você tenha 5 topologias, certo? Para cada uma das 5 topologias, você vai testar elas 5 vezes, certo?
Ou seja, você tem teste 1, trial 2 até o trial 5. Ou seja, você tem 5 testes para cada topologia. Então, o que é que vai acontecer? Você vai selecionar aleatoriamente uma porcentagem para a base de teste e uma outra porcentagem para a base de treinamento, certo? Então, você vai fazer essa configuração para o trial 1, para o teste 1, você vai fazer uma outra configuração de distribuição aleatória para o teste 2, para o teste 3 e assim por diante. Tá? E tem algumas observações que precisam ser feitas aqui. Um raio, às vezes, pelo menos numa situação como essa, pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Você pode ter uma situação, apesar de extremamente improvável, quase que virtualmente impossível, que a seleção aleatória, a seleção aleatória, por exemplo, do teste 2, seja igual à do teste 1, ou aproximadamente igual. Entendeu? O que poderia interferir positivo ou negativamente nos resultados de teste e também de treinamento. Por quê? Porque se você tem uma base de dados com distribuição de teste e de treinamento muito parecidas com uma que teve um resultado de precisão e de acurácia ruim, você pode ter uma ruim ou uma um pouco melhor. Tá? E detalhe, você pode ter, de um teste para outro, dados repetidos sendo utilizados para a mesma amostragem. Ou seja, digamos que eu pegue aqui, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, por exemplo, do trial 2 para o trial 3, ok? Você vê, por exemplo, que essa amostragem aqui, ela também é usada, essa amostragem aqui, que é usada para teste no trial 2, também é usada no trial 3, para teste. Mas digamos que essa amostragem talvez exercesse um impacto positivo no treinamento. Ou seja, fica muito complicado da gente conseguir avalizar tudo isso, tá? Então, essa não é, o Randomized Cross Validation não é o mais utilizado, pelo menos em muitos dos artigos que eu li. Eu vejo poucas vezes ele sendo utilizado, tá? Eu vejo muito mais ele sendo utilizado para efeito de exemplificação, para efeito de aula mesmo, certo? Qual desses é o mais utilizado? Na verdade, você tem 2. Você tem aquele que eu expliquei na aula passada, que é o Scaffold Cross Validation, certo? Basicamente, pessoal, é o seguinte, você vai pegar todo o seu dataset, certo? Mesmo esquema. Digamos que eu vá fazer N trials, no caso, N testes, numa mesma base de dados para cada topologia, só que aqui o que vai acontecer? A separação de dados para treinamento e para testes serão diferentes. Por exemplo, no Trial 1, o que você vai ter? Você vai ter essa primeira porção, que é o fold, né, que a gente chama. Essa primeira porção aqui, ela vai ser toda para teste, enquanto todas as outras porções serão para treinamento. Para o Trial 2, você vai ter o quê? O fold posterior agora vai ser utilizado para testes, enquanto o anterior agora vai ser utilizado para treinamento. Qual é o resultado disso aqui, pessoal? Cada um dos folds vai ser utilizado por teste cada um dos folds nos trials vão ser utilizados e as amostragens de testes vão mudando conforme os trials, conforme os experimentos, ok? Até você chegar no último fold, no caso, que são 5, e coincidentemente, se você tem uma divisão de 5, tá, você vai ter também uma divisão total de 5 testes, ok? Essa divisão de folds, ela é proporcional à quantidade de dados que você tem, certo? Ao tamanho da sua base de dados. Esse daqui é um dos mais adequados para se utilizar num treinamento, pessoal. Por quê? Porque é o seguinte, você tem aqui como olhar com uma precisão um pouco mais abrangente qual dos trials, no caso, qual das distribuições de treinamento e de teste possui uma precisão e uma acurácia maior dentre eles. Você tem como enxergar isso de forma um pouco mais clara. Claro que ainda assim não é o melhor, ainda assim não digamos assim, aquele cara que vai chegar e te dizer, olha, essa daqui é a melhor topologia com as melhores configurações. Por quê? Porque, digamos, por exemplo, que ao invés de usar, por exemplo, no caso aqui no terceiro fold, ao invés de usar os 4 para testes, eu poderia usar 3 para testes e um desses caras aqui eu poderia usar um aqui dentro
e um fold que esteja sendo utilizado para treinamento, certo? Então, ainda não é o melhor, mas ele é bem melhor do que o randomizado, certo? Ele é mais padronizado, e é o que você vai mais encontrar na literatura. Ok? E tem uma variação, no caso do K-fold, que é uma variação um pouco mais, digamos assim, granularizada, que eu costumo dizer. Ela é o leave one out. O que significa? Significa dizer que é o seguinte, ao invés de você ter um grupo de amostragens que vão ser utilizadas para testes no primeiro experimento, e no segundo experimento você vai ter um outro grupo de amostragens para testes e assim por diante, aqui não. Aqui você vai ter uma única amostragem utilizada para teste em cada um deles, em cada experimento. Ou seja, se você tem 20 amostragens, você vai ter 20 testes, porque você vai ter que cobrir todas as amostragens até o final. Qual é o problema disso aqui, pessoal? O problema disso aqui é o seguinte, que o risco de você obter uma situação chamada overfitting, que é o sobretreinamento, é muito grande. Vocês vão entender melhor o que é o overfitting lá na frente. Eu não sei se isso já foi explicado por alguém, não sei se foi explicado pelo Gilberto, o Marcos já deve ter comentado. Vocês comentaram sobre overfitting, underfitting? Foi falado levemente, mas ainda não, a gente não entrou ainda no mérito técnico. Pois é. O que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer o seguinte, que se você trabalhar... Foi falado... Sim? Breve. Tá, tudo bem. O que significa dizer isso, pessoal? Significa o seguinte, que se você utilizar, por exemplo, essa abordagem, você corre um risco muito alto de overfitting, que significa dizer o seguinte, a tua rede vai estar sobretreinada. E o que isso significa? Bem, significa dizer o seguinte, que você não está ensinando a rede, ela não está aprendendo, ela está, digamos assim, ela está com o gabarito da prova na mão, entendeu? Ela, basicamente, ela não aprendeu, ela apenas decorou cada situação possível. Tá? Então, você não teria como fazer uma aproximação adequada. Eu vou mostrar isso com mais precisão lá na frente, tá ok? Mas isso daqui é uma variação do K-fold, tá? Eu, particularmente, nunca vi usarem esse tipo de validação cruzada nos artigos que eu já li na área de otimização. Eu nunca vi, tá? Se alguém já viu aí, pode falar, tá? Mas eu, particularmente, nunca vi. Ok? Vamos lá, pessoal. Não, já falamos sobre inicialização de pesos, tá? Bem, uma outra questão muito importante, pessoal, que nós temos que tratar quando nós vamos implementar um sistema de aprendizagem com PMC, é a normalização de dados de entrada. Isso aqui é muito importante para determinados tipos de dados. E até mesmo e você tem que levar em consideração duas coisas aqui. A qualidade e a natureza dos dados que você está trabalhando, certo? E você tem que também levar em consideração as funções de ativação que você vai estar utilizando, principalmente nas camadas intermediárias. Por quê? Na aula passada, eu cheguei a falar muito rápido sobre saturação. O que é saturação, pessoal? É um ponto onde a saída dos teus neurônios estão com valores tão altos, mas tão baixos, que eles ficam presos bem aqui, ó, nessas áreas bem aqui. Essa aqui é uma saturação baixa, essa aqui é a saturação alta. Esse daqui você tem a função sigmoide, essa aqui você tem a função tangente hiperbólica. Algumas funções de ativação, você vai encontrar esse problema, você pode ter esse problema de saturação. Por exemplo, essas duas. Então, o que acontece? Para você atenuar ou evitar o máximo possível que a tua rede sature, ou seja, que ela perca a capacidade ou diminua consideravelmente a capacidade de aprender, tá? de se reajustar, dos pesos, por exemplo, serem sintonizados de uma forma adequada, certo? O que é que você faz? Você pode normalizar os dados da sua base de dados, certo? De modo que você possa trabalhar de forma adequada com essas funções de ativação, ok? Por exemplo, se você tem dados de entrada onde você usa valores muito altos, digamos que você esteja trabalhando valores, por exemplo, de entrada x1, x2, x3, x4, você tem no x1 14, no x2 20, no x3, sempre esses valores muito altos. Se você não normalizar, você corre o risco de ficar preso aqui em cima. Tá? Por quê? Porque você, digamos que você entre, por exemplo, com valores
de peso, mesmo sendo valor de peso entre -1 e 1, tá? Mas eles vão ficar com valores de saída muito altos. Eles podem ficar com valores de saída muito elevados, certo? Ou muito baixos, dependendo do problema. Então, a normalização da sua base de dados ela é importante para determinar, para usar de forma adequada algumas funções de ativação, certo? E a inicialização dos pesos, gente, ela também não pode ser diferente. Nós temos que tomar um cuidado muito grande quando nós formos inicializar os pesos, seja de forma aleatória, ou seja, utilizando já uma tabela pré-estabelecida, certo? Por quê? Porque se você tem valores de pesos muito altos, você vai ter saídas muito altas também. E se você tem saídas muito altas do somatório, você pode ter valores de funções de ativação muito elevados, ou seja, você está saturando, certo? Que é exatamente o problema que a gente quer evitar aqui, certo? Por isso que se fala muito na literatura, entre -1 e até 1. Já vi pessoas falando já de -0,5 a mais 0,5. Então, é sempre dentro desses intervalos menores, certo? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, gente, e aqui é o seguinte, vai depender muito do seu algoritmo de aprendizagem e também da qualidade dos testes que você for fazendo. Nesse sentido dos testes, aí é puramente empírico, aí você vai ter que testar outras topologias, você vai ter que testar outras configurações iniciais de peso, e assim por diante, você encontrar uma configuração para a sua rede neural de modo a evitar o máximo possível o problema dos mínimos locais, os chamados local traps, tá? Por exemplo, você tem uma determinada inicialização de pesos, e que quando você for treinar sua rede, dependendo do algoritmo que você estiver trabalhando, você pode ficar preso bem aqui, ó, nesse mínimo local. Mas essa não é a melhor configuração, porque o erro ainda está muito elevado, certo? E olha, tem o erro mínimo aqui. Então está muito longe do limite de tolerância. Então o que acontece? Geralmente, o que o pessoal costuma fazer? Costuma reinicializar. Essa é a forma, digamos assim, meio brute force, digamos assim. O pessoal reinicializa o treinamento da rede com outras configurações de peso, certo? De modo a ver se aparece alguma configuração de peso que ele não fique preso aqui, mas posso, por exemplo, ficar preso aqui. Se ele ficar preso bem aqui, falei, opa, eu tenho pelo menos uma configuração melhor, entendeu? E também vai depender muito do seu algoritmo de treinamento, pessoal, certo? E aí você vai tentando, fazendo isso até você chegar no mínimo global, certo? Outra forma que você tem, talvez, de determinar, eu acho que essa é uma forma, digamos assim, um pouco mais inteligente de você determinar melhores configurações de peso em relação ao erro, você, por exemplo, isso aqui é uma dica minha, certo? Se você for ler, por exemplo, no material, no livro que eu deixei, inclusive, no Drive, do professor Danilo Spatti, eles também recomendam isso, só que lá eles recomendam outros algoritmos, é você utilizar, por exemplo, meteorísticas. O que significa isso? Você vai pegar uma meteorística, tipo um algoritmo genético, um PSO, onde cada indivíduo ou cada partícula, na verdade, seria uma configuração dos pesos. E esses pesos vão ser o quê? Utilizados na rede neural. A tua rede neural é a função de fitness. Vai ser treinada e depois validada. Até que você ache uma configuração onde a entrada, no caso a saída, né, do PSO, do algoritmo genético, que é a configuração de pesos, tenha o menor erro possível em relação a outras configurações. E como nós estamos tratando aqui de uma meteorísticas de otimização global, é bem possível que nós tenhamos configurações cada vez mais aproximadas, ou seja, cada vez mais próximos daqui do mínimo global. Professor Daniel? Sim. Deixa eu jogar uma pergunta aí, uma pergunta de grego para ti. Pode falar. De troiano. Ui. Eu estou falando de rede neural, beleza. E aí está chamando de meta-heurística para otimizar a performance da rede neural. Exato. Eu te pergunto, eu posso usar um algoritmo genético para otimizar a rede neural? Com certeza, é o que eu estou dizendo aqui, é o que você pode fazer. Mas como é que você vai fazer? Tá? É aí que está o ponto. Você usa um algoritmo genético
onde os indivíduos, na verdade, são configurações de peso da rede neural, são as matrizes de peso da rede neural. E aí você vai ter todo o processo de otimização feito por esse algoritmo, tá? O algoritmo genético é baseado na teoria da evolução, no PSO você tem a questão de inteligência de enxames, né? Você pode usar o Clonalg, né, que são aqueles algoritmos de sistemas imunológicos, artificiais, independente do que seja. Você vai entrar, a função de fitness vai ser a rede neural a ser treinada, e a entrada delas vai ser justamente essas matrizes de peso otimizadas por esses algoritmos. Tá? E qual é a saída? O que é a função de fitness? O resultado que você quer da função de fitness? É o erro. É o erro em relação à matriz de peso que você calculou. E aí você vai fazendo todo esse processo até que você vai o quê? Diminuindo o erro, diminuindo o erro, diminuindo o erro, até você chegar num erro menor, ou próximo do global. Tá? Isso também, gente, é uma forma de treinamento. Tá? Isso também vai depender do algoritmo de treinamento. E aí você pode trabalhar dessa forma também. Ou você pode usar também algoritmos de otimização numérica, aí você tem vários. Eu falei do Levenberg-Marquardt, falei do backpropagation, resilient propagation, tem o LBFGS, que é muito usado, tem o ADA, tá, que são algoritmos que eu não mostrei. Mas, assim, o importante é vocês terem em mente que é preciso diminuir o erro. A diminuição, no caso do erro, ela é diretamente proporcional à configuração de matrizes. Ela é ela é basicamente uma é dependente da outra. Então você não tem como fugir disso. Então, algumas das ideias, por exemplo, utilizar meteorística. Tá? Respondi a sua pergunta? Sim, é porque eu acho que tu tá achando que eu sou o Igor, é o Marcos. Não, eu sei, eu tô Eu tô no usuário do Igor por causa da conexão. Sim, é porque eu não tô vendo. Respondeu, ok. É porque eu não tô vendo o Messenger, pessoal. Porque eu tô em tela cheia aqui, eu não tenho como ver as perguntas que vocês estão mandando. Tá? Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui o que a gente tem no chat. Tá. Vou seguir aqui. Tá. Bem, pessoal, outra coisa, e aí uma das partes mais importantes, no caso, na implementação, no caso, é a própria topologia, como eu falei para vocês. Muitas pessoas perguntaram para mim nas aulas, em algumas aulas, nas aulas anteriores, por exemplo, professor, qual é a melhor topologia? Quantas camadas eu tenho que usar? O que é que eu preciso, por exemplo, para obter, por exemplo, eu queria ter, por exemplo, uma topologia que me custasse menos, que me desse menos custo computacional, mas que me desse bons resultados. Como é que eu faço para construir isso? Aí o pessoal é o seguinte, volto a dizer, é uma questão empírica. Mas existem alguns teoremas interessantes que podem nos dar uma luz para onde seguir, tá? Por exemplo, na teoria de Saibenko, você tem o quê? Ele diz que uma única camada oculta é o suficiente para um perceptron multicamada aproximar qualquer função contínua. Opa, aqui eu já tenho um referencial para onde seguir. Se eu estou trabalhando um aproximador universal de funções, se eu souber disso, eu posso, por exemplo, fazer os meus testes com topologias diferentes usando, por exemplo, só uma única camada. Tá? Então também vai depender muito do problema que você está resolvendo. Tá? Vocês vão ver em redes neurais profundas aí com o Marcos Braga, que para determinadas classes de problemas que vocês forem trabalhar, faz-se necessário 2, 3 camadas. Qual o máximo de camadas, Marcos, que tu já trabalhaste num problema? Por exemplo, reconhecimento de imagem, por exemplo. Cara, imagem tem negócio assim de 70 camadas, mas é isso GPU para processar. Pois é o Deep Learning. Então, isso daí vai depender muito do problema que você for trabalhar, pessoal. Vocês forem trabalhar, perdão. E um segundo teorema dele é o seguinte, diz que 2 camadas ocultas são mais do que o suficiente para um perceptron multicamada aproximar qualquer função. Ou seja, acima disso, você já pode ter, e eu vou mostrar depois para vocês, problemas de overfitting. Vocês já podem ter, por exemplo, um uso desnecessário de poder computacional para resolver certos problemas. Então, eu costumo, por exemplo, quando eu vou trabalhar com aproximação universal de funções, eu costumo basicamente utilizar uma única camada com muitos neurônios, 10, 15 neurônios, dependendo da minha base de dados.
Tá? Eu já usei com 2 camadas, mas eu particularmente não vi tanta diferença. Mas é a minha experiência. Tá? E é com os meus problemas. Podem ser com o que vocês estejam usando, pode ser que dê resultados melhores e tal. Enfim. Tá? De novo, como eu disse para você, nenhum desses teoremas vai te dizer qual é o número ótimo de camadas ou o número ótimo de neurônios, certo? Aí dificilmente usa-se 3 ou mais camadas, pelo menos para PMCs. Tá? E aí aqui eu quero até fazer uma pergunta para o Marcos. Tu disseste, Marcos, na última aula, que o relatório que vocês estavam fazendo de Covid-19 para o governo foi usando o PMC, não foi? Sim. Quantas camadas vocês usavam para treinar os dados? Cara, a camada oculta, na verdade, a gente fazia um processo de otimização, testando a melhor arquitetura para cada base de dados. Então, Okay. Mas sempre era com MLP, né, Multilayer Perception, e sempre com uma camada oculta. Vocês nunca chegaram a 2 camadas, não? Não usamos 2. Porque também é um problema que não é muito complexo. Não, é verdade. Ele tem muitos dados, mas ele não é muito complexo. É um aproximador universal de função, no caso. Exatamente. Tá trabalhando. Perfeito. Legal. Vamos lá. Não, tudo bem. Sim. Qual é a ideia, pessoal? Qual é o objetivo, por exemplo, da topologia? De você escolher uma boa topologia? É simplesmente você procurar um modelo que produza, como eu falei, o melhor resultado para novos dados, ou seja, uma generalização aproximativa, certo? Digamos que você esteja tratando de um problema, você tem uma base de dados, digamos, de 300 amostras, ok? E 300 amostras com entradas diferentes que vão gerar saídas diferentes, no caso, vão gerar as suas respectivas saídas. Tá? Mas digamos que você esteja trabalhando em alguma coisa em que, ok, eu tenho essas 300 amostras, mas os caras lá, sei lá, dentro de uma indústria, estão continuando a fazer os seus testes, estão continuando a fazer os seus trabalhos lá e está gerando mais dados. O que eu poderia fazer? Se nada for mudado na natureza, ou seja, no esquema do problema em si, certo? Eu posso pegar esses outros problemas que estão sendo, essas outras respostas, essas outras amostras que estão sendo geradas, e com a rede já treinada com as 300 amostras anteriores, eu posso utilizar para, por exemplo, fazer uma comparação. Eu entro com os dados dessas novas amostras na minha rede e vejo quão próximo elas são dos valores reais, por exemplo. Aí, se forem muito próximos, eu tenho um resultado aproximado bom. Se não forem tão próximos, talvez seja necessário repetir o processo de treinamento com outras configurações, com mais dados, enfim. Vamos lá. E aqui, pessoal, nós chegamos na parte da generalização. Essa parte aqui, pessoal, é muito importante, porque o que acontece? Isso daqui isso daqui é o que define o quão bem treinada é uma rede, no sentido de o quão bem ajustada ela está para fazer uma boa generalização sem que ela esteja pouco treinada, ou seja, que ela não tenha uma boa base de dados de treinamento e ela não dê resultados talvez tão bons assim, dependendo da situação, que aí seria o underfitting, certo? Ou seja, você tem uma complexidade da rede neural que é inferior à complexidade do fenômeno, ou seja, poucos dados observados, poucos dados utilizados para treinamento, eu não tenho uma melhor noção não tenho uma noção mais aprofundada do que é aquele problema para a minha rede, ela poder aprender melhor. Tá? É o underfitting, certo? E você tem também o contrário, que é um problema que, acho que em todo curso de ciência da computação que vai falar de rede neural, os caras batem muito nisso, overfit. O que é overfit? É o contrário, pessoal. A complexidade da tua rede neural ela é maior do que do fenômeno, ou seja, na prática, o que é que você está fazendo? Digamos que você coloque um número muito alto de amostras para treinar, certo? O que é que vai acontecer? A tua rede ela vai aprender mais do que ela vai aprender muito, no caso, a ponto de que se você, por exemplo, usar toda a tua base para treinamento, ela não vai estar te dando uma resposta aproximada, ela vai estar te dando uma resposta tipo, como se ela estivesse lendo um gabarito, certo? Então a rede não está treinada, ela está, como eu posso dizer, ela está lendo a resposta e te dando, certo? É exatamente o que ela está fazendo.
E aí, pessoal, como é que nós fazemos para equilibrar a nossa generalização, nosso processo de implementação entre underfitting e overfitting? Bem, aqui é uma amostra interessante do que seria cada um dos problemas e o ótimo, digamos assim. Você tem aqui, no caso, o overfitting, e o que ele faz? Você tem um treinamento uma base de treinamento tão elevada em relação à base de treino, que o que vai acontecer? Ou às vezes até toda a base de dados, que ele vai conseguir fazer a separação das duas classes de forma muito precisa. Alguns podem pensar que isso aqui é bom. Não, isso não é bom, pessoal. Tá? Isso aqui não é bom. Se você for jogar um dado que está do lado de fora, pode ser que ele não consiga encontrar. Certo? Porque a rede, digamos assim, ela está viciada na base que foi utilizada. Qual seria o ótimo no caso? É aquilo que a gente já vem falando desde as aulas anteriores. Você tem aqui uma regressão, perdão, você tem aqui uma separação, né, de classes não linear. Daniel? Certo? Ok. Assim, para dar uma ideia, tentar jogar uma luz nesse conceito do overfit e do underfit. Sim. O fit é de treinamento, né? Então, sim, houve um excesso de treinamento. Significa que a rede ela ficou super especialista em um determinado problema. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu quero um problema simples, classificar cão e gato. Então, eu quero treinar as diferenças. Então, a minha rede vai pegar várias imagens de cães e gatos, e aí ela consegue diferenciar cães e gatos. Só que eu coloquei lá 5 milhões de imagens de cães e gatos. Ela não precisa de tudo isso para classificar cães e gatos, que é um problema muito simples. Então, ela está super treinada desnecessariamente. Então, ela acaba mais que decorando do que aprendendo. Essa é a ideia mesmo. Exato, perfeitamente. Quando você tem numa rede neural a ideia de um aproximador. Então, o que acontece? O ótimo, digamos assim, seria, no caso, uma função não linear, ou seja, uma separação, um hiperplano, digamos assim, não linear. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Tudo bem, eu consegui separar as duas classes, mas ainda assim eu tenho algumas falhas. Ó, esse camarada aqui, esse X aqui, que deveria estar para cá, na verdade ele está em outro lugar. Tá? Mas é aquela coisa, tolerância a erro. Tá? Não é à toa que quando nós vamos treinar uma rede PMC, você tem a ideia do erro quadrático médio. Diminuir o máximo possível esse erro. Tá? Mas eles ainda vão acontecer. Em menor frequência, sempre nós esperamos que seja em uma frequência cada vez menor, mas eles vão acontecer. E o que é o underfitting, pessoal? É quando você usa uma base de dados menor, ou até mesmo uma função de ativação não adequada, no caso, para o teu problema, tá? E aí o que é que vai acontecer? Você tem uma separação de classes ineficiente, ou seja, falta mais treinamento, faltam dados a mais. E aí olha só o que acontece aqui. Você tem, no caso, um separador quase linear, né, digamos assim. Devia ser linear isso aqui, mas, enfim, o desenho não está muito bom. Aí olha só como é que está a separação. Está muito ruim. O erro está muito alto. O erro dela está muito alto. Certo? Então, nós temos que evitar esses dois problemas aqui. Ok? Aí, olha só. Aqui nesse outro gráfico aqui, na parte de baixo, o que você tem? Você tem uma função linear que até certo ponto descreve descreve as classes, mas chega um determinado momento que ela deixa de descrever. Olha aqui. Ou seja, nós precisamos treinar melhor essa rede, com mais dados ou com uma configuração melhor. Agora, quando você está no ótimo, digamos assim, você tem uma função não linear que consegue descrever com maior precisão o comportamento dessa dispersão de dados aqui. E já no overfitting, você tem ela basicamente passando um super treinamento. Ela está super treinada, ela está viciada, no caso, nos dados que você colocou. Ok? Alguma dúvida, gente? Isso aqui é muito importante. Alguém está com dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Aquele tipo de dúvida básica, né? Tipo assim, a partir de onde você não entendeu. Quando você falou boa tarde para frente, já não entende mais nada. Tá certo. Não, vou então dar prosseguimento, pessoal. Mas assim, uma das coisas mais interessantes quando você vai tratar, e aí, pegando a ideia do overfitting, do underfitting,
e já juntando com a ideia de uma topologia mais adequada, eu gostei muito dessa imagem aqui, eu peguei ela meio que de última hora, foi um achado, certo? Ela descreve muito bem, por exemplo, o resultado da classificação de padrões para determinadas estruturas, em alguns problemas. Aqui, por exemplo, no caso do exclusivo, que é o problema do short, que a gente já falou, que um perceptron não consegue resolvê-lo, certo? Aí, o que você vai ter? Você vai ter aqui, no caso, o problema que não vai ser classificado de forma adequada, certo? Esse daqui é um single lawyer, pessoal, esse aqui é um perceptron, certo? Agora, quando você está trabalhando, por exemplo, várias classes com regiões mescladas, tá? Você tem uma aproximação um pouco melhor, mas ainda tem um erro que tem que ser tratado, certo? E a separação de determinadas regiões. Até que não tem problema. Quando você trabalha com duas camadas agora, que já é o PMC, aí ó, você já tem aqui uma separação mais precisa, no caso, do problema do exclusivo, certo? Para o problema das classes mescladas também, e de região, e de demarcação de regiões. Aí olha só o que acontece, pessoal. Eu falei para vocês. O overfitting também ele pode ocorrer não só pela quantidade excessiva da base de dados que você está usando para treinar, mas você também pode ter um overfitting com um número mais elevado, com uma configuração topológica talvez inadequada para o teu problema, certo? Por exemplo, quando você tem 3 camadas quando você tem 3 camadas ocultas dentro de um PMC, ó, você já tem aqui no caso uma separação mais especializada. No problema do exclusivo, você já consegue detectar, no caso, a diferença entre as classes de uma forma bem mais específica, certo? Aqui, ó, nas classes mescladas, olha, ele conseguiu quase que desenhar com certa perfeição, não certa perfeição, não. Ele conseguiu fazer, digamos, a separação das classes de uma forma muito mais precisa. Aqui você pode ter um problema de overfitting, certo? E aqui a divisão entre as regiões. Tá? Então, também é muito importante vocês terem isso em mente. A topologia que vocês estão usando também pode, dependendo da situação que vocês estejam trabalhando, das configurações de base de dados e da quantidade de dados de amostra para treinamento, ela pode também contribuir para um overfitting. Certo? Mas então, como é que eu faço? Sim. Lá do chat, pergunta. O próprio Gilberto dizendo aqui, por que eu não coloco logo dezenas de camadas ocultas, né? Essa é a ideia. Pode causar o overfit não só no número de dados excessivos, mas no número de camadas ocultas. Exatamente. Eu queria fazer uma observação, já antecipando aqui. Por que no Deep Learning se usa muitas camadas? Era isso que eu ia perguntar. Tá, é porque as camadas no Deep Learning, elas têm uma função um pouco diferente. As camadas, elas vão fazer a extração das características do problema. Então, às vezes, um problema que é muito complexo precisa de muitas camadas para eu conseguir extrair os diversos níveis de características do problema. Por exemplo, eu reconhecer a imagem de um gato lá, mas um gato no meio de uma cidade cheia de imagens misturadas. Não é a imagem de um gato sozinho e um cachorro sozinho. É um gato no meio de um furacão da sociedade moderna, de uma foto lá no Central Park, cheio de gente. Então, cada camada da rede neural de Deep Learning, de uma rede profunda, ela vai extrair um pedacinho da ideia daquele gato, um contorno, a outra camada é responsável pelos olhos, a outra camada é responsável pela cor, aí por aí vai. Por isso que a gente tem muitas camadas nas redes profundas que usam Deep Learning. E numa rede Perceptron, numa rede MLP, você não tem essa necessidade toda. Forma geral. Sim. Pode falar. Não, era isso. Eu ia entrar num outro mérito, que é falar das camadas convolucionais, no caso de CNN, mas deixa para o IDACA no sábado que vem. Não, pois é. E também é aquela coisa, pessoal. Quando você está tratando de Deep Learning, você tem outras funções, outras diretivas, uma outra distribuição de interconexão entre os neurônios. Se eu não me engano, o Deep Learning não necessariamente trabalha com a ideia
totalmente interconectada do feed-forward. Isso não é uma regra sine qua non, se não me engano. Pode me corrigir, Marcos. Depende do modelo de Depende rede. do modelo, Uma rede CNN, por exemplo, uma convolucional, ela tem as camadas convolucionais, sim, que elas têm a sua forma de conexão, e depois que acabam as camadas convolucionais e o processo todinho, aí a saída das camadas convolucionais vão ser entrada para uma rede fully connected, que vai ser uma rede padrão, é uma rede neural, uma PMC. Ela eu faço um pré-processamento profundo, e aí, no final, o que sai dali, aquele vetor vai entrar numa rede MLP para processar o padrão. Perfeito. Mas isso daí fica para a próxima aula, relaxa. Isso aí é sábado que vem, mas é o spoiler. Exatamente, perfeito. Tá, então, pessoal, dentro de um PMC, como é que eu vou fazer, por exemplo, para tentar equilibrar o máximo possível entre underfitting e overfitting? Bem, você tem que entender, pessoal, você precisa entender o seguinte, que você precisa encontrar um ponto onde você consiga obter um número, uma quantidade de erro na parte de teste que seja, tanto ela quanto o erro no treinamento, sejam baixos o suficientes de modo a você tem que conseguir um equilíbrio entre o erro do teste e o erro do treinamento, certo? Seria basicamente bem aqui. Ou seja, a partir daqui você vê que o erro no teste começa a aumentar um pouco, tá? E, tudo bem, o erro no treinamento começa a diminuir. O erro no treinamento começa a diminuir aqui, mas o erro no procedimento de teste começa a aumentar. Então, você para bem aqui, você consegue ter um equilíbrio entre os dois, tá? Como é que você faz, por exemplo, para obter esses dados sob a perspectiva, por exemplo, de topologias ou de quantidade de neurônios? Bem, você vai fazer pelo cross-validation, pela validação cruzada, certo? Os testes que já foram ditos lá atrás. E, se você for levar em consideração a parte de épocas, bem, é aquela coisa, né? Você vai testar com 100 épocas, 200 épocas, 300 épocas e ver até onde, qual quantidade de épocas eu posso ir de modo a não estar, digamos assim, treinando excessivamente a minha rede ou não treinando excessivamente a minha rede. Aí você vai fazer a comparação dos erros quadrados médicos que vão saindo de cada uma dessas configurações. É puramente empírico, pessoal. Aqui é empírico mesmo. Tá? Talvez na parte de neurônios, como eu te falei, a parte da topologia, nós também poderíamos, por exemplo, brincar com algoritmos genéticos e PSO para, por exemplo, uma população de indivíduos no algoritmo genético, na verdade, ser a configuração topológica de uma rede neural. Essa aí já é outra brincadeira, tá? Mas, basicamente, pessoal, isso aqui é puramente empírico, tá? É puramente empírico. Eu, particularmente, costumo trabalhar primeiro a parte da validação cruzada para depois entrar para a parte das épocas. Que aí, nas épocas, eu já tenho uma outra abordagem, que ela é também arbitrária, por exemplo, é aquilo que eu mostrei para vocês no programa, que eu rodei em C nas aulas passadas, que eu coloco, por exemplo, qual é o valor de tolerância mínima do EQM, do erro quadrático médio. 0.0005, 0.0000, não sei o quê, e chega um determinado momento ele para. Não sei se vocês se lembram. Certo? Eu uso não só a quantidade máxima de épocas, mas também, se você chegou nesse mínimo de tolerância, eu posso considerar essa rede como treinada e parar. Pode ser antes, por exemplo, se eu tenho 500 épocas, eu pode ter conseguido isso na época 250, 270, ele para ali mesmo. Eu poupo o custo computacional. Certo? E, para terminar essa parte, pessoal, para a gente já entrar logo na parte de função de base radial, certo? Nós temos dois conceitos que são muito importantes aqui dentro de uma implementação de um PMC. O bias, o modelo, certo? Que é a diferença entre a saída de rede e a saída desejada. Existe um valor de bias dentro dos cálculos de somatório dos neurônios, não sei se vocês estão lembrados. Esse bias, pessoal, ele é justamente um valor que você utiliza para fazer pequenos ajustes de saída. Por quê? Como eu disse para vocês, a saída, por mais bem treinada que esteja uma rede, ela é aproximada da saída real. Ela nunca vai ser idêntica. Você nunca vai conseguir rastrear com perfeição toda uma função não linear. Certo? Você vai ter um valor de erro, pode ser um valor de erro
muito baixíssimo, mas ainda vai ter, certo? E é como eu falei, o bias, ele é a representação, ele está ali porque existe a inabilidade do modelo da rede de se aproximar com exatidão desse mapeamento de entrada e de saída, numa generalização, certo? Então, aqui nós temos duas questões bem interessantes. Quanto maior o bias, o valor de bias que eu entrar dentro da minha PMC, isso significa o quê? Eu vou ter uma diminuição da minha complexidade de rede, certo? Por quê? Porque eu já vou ter uma ideia quase da entrada e da saída a ponto de eu estar colocando valores arbitrários ali, certo? Então eu posso trabalhar uma rede menos complexa, certo? E o contrário, inversamente proporcional, digamos assim, tá ok? E outro conceito muito importante, pessoal, é a parte de variância, é a sensitividade do mapeamento da rede neural em relação à base de dados, certo? Ou seja, a variância ela vai te dizer o quão sensitivo é o mapeamento da minha rede, independente dos algoritmos de treinamento, independente do que eu esteja trabalhando, em termos de topologia, para diferentes padrões, ou seja, para diferentes bases de dados, certo? E ela é importante, o valor de variância é importante porque ele pode indicar a complexidade excessiva de uma determinada base, certo? Você entra com uma base de dados com uma quantidade muito alta de dados, mas que tem uma disparidade, você tem uma divergência entre os dados de entrada e saída muito grandes, certo? E a variância ela vai te dar essa informação. Quanto maior, mais complexo, certo? Quanto maior a variância, pessoal, você tem um menor padrão, digamos assim, dentro da base de dados, certo? E aquela coisa, maior variância, maior a complexidade da sua rede, porque você vai ter que você vai ter que escolher com mais cautela a topologia, a quantidade de treinamento, a quantidade de dados para treinamento, o método de avaliação cruzada, se você vai utilizar um bias ali para fazer determinados ajustes, certo? E quanto mais baixa a variância, mais baixa a complexidade da rede, obviamente. A sua base de dados mais simples de ser rastreada, de ser generalizada, você tem uma complexidade de rede, pode ter uma complexidade da rede muito menor, certo? E aqui você tem o dilema, certo? Porque o que acontece, pessoal? Se você aumenta... Sim. Sim. Estão perguntando o que seria mesmo essa definição de variância, tentar esclarecer melhor. Certo. Vamos lá. Opa. Está escrito aí, mais uma para clarificar. Aí. Tá, vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando você tem uma base de dados, tá, dependendo da natureza dos dados, das amostras que você tem, certo? Relações de entradas e saídas, a quantidade de dados de entrada e de saída, certo? Se você tem uma variância muito alta, significa dizer que você tem uma disparidade muito grande entre as amostras, o que vai exigir uma maior complexidade da rede para poder rastrear, digamos assim, para poder montar um aproximador daquela função. Se a minha variância daquela base de dados está muito alta, eu vou precisar de uma rede mais complexa. Se ela está muito baixa... Sim. Daniel, vou dar um exemplo aqui para o pessoal ter uma ideia. Vamos falar de base de dados com muitas informações. Por exemplo, pronto, aí. Os dados da Covid. Tá? Perfeito. Perfeito. Imaginem eu importar os dados do sistema do SUS, que já está tudo bonitinho, tratado na tabela, as informações estão organizadas por estado, por município, se é homem, se é mulher, a informação está toda estruturada ali dentro. Quando eu importo esses dados e eu vou submeter esses dados para a minha rede neural, a variância é muito baixa, porque os dados estão uniformes, eles foram tratados. Existe toda uma lei de governança de dados aí que a LGPD trata, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga o governo a estruturar os dados. Então, a gente pega mastigado. É diferente de eu chegar para pegar uma base de dados que não está organizada, que o pessoal foi só jogando dados lá dentro, está tudo misturado. Então, os dados não estão estruturados. Aí a variância vai ser muito alta. Por quê? Porque a complexidade vai ser alta daqueles dados ali. Para ele conseguir extrair a informação, aprender as correlações entre aqueles dados, vai custar computacionalmente muito caro. Essa é só uma ideia com relação a banco de dados, porque tem dados
que está tudo mastigado, organizado, estruturado, mas tem dados. Os dados que eu usei no meu mestrado para submeter a nossa rede neural, é um sistema híbrido, eram os dados da CELPA, que ela colhia nos postes, no bairro do Tapanã. Então, a gente usou a série histórica de consumo. Cara, era uma bagunça, você não entendia nada do que estava lá. Então, a gente tinha que pré-processar, arrumar os dados antes de começar a fazer o processamento. Lembrem então, que esse é o conceito. Lembrem que eu falei lá atrás sobre normalização, sobre o tratamento de dados antes de você sequer começar a pensar em montar a sua rede? É exatamente isso, pessoal. Você pode diminuir a variância do seu modelo basicamente tratando os dados, a sua base de dados. Se você tem uma base muito bagunçada, você vai ter uma variância absurda. Foi o exemplo que o Marcos tratou aqui. Tá? Isso, ainda bem que me lembrasse isso, Marcos. Eu estava quase esquecendo. O tratamento de dados, a normalização dos dados na entrada e da saída podem ajudar muito na diminuição da variância. Isso é uma outra boa prática na construção de uma rede neural. Isso é muito importante. Obrigado por lembrar. É uma parte que exige um conhecimento, uma experiência, porque é a ideia de você pegar os dados, analisar os dados, para ver como é que está a qualidade daqueles dados, aí provavelmente você vai perceber que está faltando, tem muitos dados faltantes. Tem muito outlier. Bagunçado, aí você tem que fazer um pré-processamento, usar a normalização muitas vezes, você vai precisar normalizar. Exatamente. Os dados estão em escala diferente, tem que botar todo mundo entre 0 e 1, isso é normalização. Exato. Exatamente. Então, isso ajuda a melhorar a qualidade dos dados e aí diminui a complexidade da rede. A complexidade também do processamento. Exatamente. E isso aí você vai deixar para o pessoal da estatística, para os data scientists, mas gente, isso é muito importante, tá? Foi muito bem lembrado pelo Marcos. Vamos lá. Bem, essa parte do dilema do bias com a variância, pessoal, como eu disse para vocês, bem, no caso do bias com a complexidade da rede, se você aumenta o bias, você tem uma complexidade de rede menor, tá? Então, o que seria o ideal no caso? Por que existe um dilema aqui? Porque se eu diminuo a variância, eu diminuo a complexidade da rede. Agora, se eu diminuo o bias, eu aumento a complexidade da rede. Então, eu tenho que arrumar uma configuração que pondere, no caso, essas duas variáveis, certo? Eu vou diminuir o máximo possível a complexidade da minha rede. Eu costumo fazer assim. Eu prefiro diminuir a complexidade da minha rede, tá? E se eu ainda assim não conseguir obter resultados muito satisfatórios, aí eu começo a brincar um pouco no bias, certo? Que aí eu vou ganhar um pouco mais de variância, mas eu vou estar o quê? Fazendo o equilíbrio entre os dois. Aí é uma brincadeira para quem gosta de otimização, é uma otimização meio que multiobjetivo, certo? Minimizar bias e variância, só que você tem variáveis inversamente proporcionais que vão fazer esse trabalho. Então, é isso aí. Um belo problema de matemática discreta. É verdade. Não. Eu vou pular essa parte que a gente já falou, tá? Pessoal, eu coloquei aqui ao final dessa parte, já entrando na parte de rede de função de base radial, eu fiz aqui uma pequena, com base no livro do professor Spati, tá? Eu fiz algumas pequenas adaptações também, sobre práticas adequadas de treinamento e validação, com base no que foi exposto, certo? Você seleciona as amostras de treinamento e de teste. Antes disso, você submete as amostras a um pré-processamento, normalização, avaliação dos dados para ver a integridade dos dados, você vai ver se tem outliers, tratamento de outliers, enfim, certo? Depois disso, aí sim, você escolhe as topologias candidatas, e aí você treina as topologias candidatas com base no modelo de cross-validation que você selecionar, certo? E aí, com isso, você vai selecionando a melhor topologia, aí você faz aquele treinamento com as épocas até você encontrar um erro satisfatório e assim você terminar o processo de treinamento. O erro satisfatório, uma tolerância de erro mínima, no caso. Ok? Aí vai, no caso do especialista, tolerância de erro, precisão, acurácia, certo? E as operações de validação, certo? A inserção das entradas
as amostras aqui são de teste, não são mais as amostras de treinamento. De novo, você submeter as amostras ao pré-processamento, à normalização, você vai aplicar essas amostras agora à entrada das redes neurais treinadas, da rede neural treinada, obter os resultados e avaliar os resultados. Aí lá no final você pode fazer uma desnormalização, se você quiser fazer, tá? Se você precisar fazer isso, e simplesmente... E é isso, pessoal. Treinamento, operação e validação, no caso. Eu tentei deixar o mais simples possível, tá? Para a galera, principalmente que está começando, começar a treinar algumas boas práticas de construção de redes neurais, certo? Sem deixar de se preocupar com a qualidade da base de dados. Ok? Não, isso aqui já foi falado. Pessoal, fechamos essa parte, agora nós vamos para a última parte do módulo 3, certo? Bem, como vocês devem saber, pessoal, e eu falei isso no primeiro dia, não existe só o PMC, não existe só o Perceptron, não existe só o Adeline, certo? Existem outras topologias de redes neurais, existem uma série de configurações diferentes, com abordagens diferentes, com técnicas diferentes, inclusive. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, vou tratar especificamente de um, certo? Que eu costumo fazer muitas comparações de soluções feitas com o PMC e com o RBF, que é a função de rede de base radial. Função de base radial, perdão. Certo? Mas vamos mostrar aqui alguns exemplos. Esse aqui é o de camada única, né? O feed-forward, você tem o Perceptron, o McCulloch-Pitts, o Adeline, certo? Ou você pode ter, digamos assim, um PMC com uma única camada, basicamente, certo? Que é esse cara aqui. E você também tem o quê? Você tem o PMC e você tem as redes de função de base radial. Era para ter colocado uma pequena observação aqui, porque estou dizendo que são arquiteturas de múltiplas camadas. Mas, geralmente, as funções de base radial elas só têm uma única camada intermediária. Certo? Mas essa é uma observação que eu deixei de colocar aqui, mas está registrada. Além dessas, pessoal, nós temos as arquiteturas de redes neurais recorrentes. Certo? Você tem, por exemplo, infelizmente não deu tempo, eu gostaria muito de ter mostrado para vocês, que são as redes neurais de Hopfield. Elas são muito utilizadas para reconhecimento de padrões, certo? Que são basicamente redes onde você tem um feed-forward, mas ao mesmo tempo que você tem um feed-forward, as saídas de outros neurônios alimentam neurônios das camadas intermediárias, digamos assim. Entendeu? Então, você tem, no caso, a rede de Hopfield, mas você também tem os perceptrons recorrentes, ou você tem, por exemplo, uma rede PMC onde a saída, os dados de saída vão alimentar as entradas nas épocas posteriores, certo? Você tem essas estruturas, você tem uma série de outras estruturas, pessoal. Tem as arquiteturas de malha, que são as redes de Korhonen, no caso, a gente não vai falar muito sobre ela aqui, certo? E alguns outros exemplos, certo? Alguns outros exemplos interessantes. Tá? Vamos lá. Vamos tratar aqui, pessoal, então, finalmente, da rede de função de base radial. Certo? O que acontece, pessoal? As funções radiais são basicamente uma classe específicas de funções, certo? Em que você tem uma resposta crescente ou decrescente monotonicamente, certo? A partir do distanciamento de um ponto central aqui, já tem uma diferença muito interessante com o com o PMC. Certo? Você vai ter, pensando aqui, por exemplo, o uso da RBF para classificação, para classes, no caso, para divisão de classes, você vai ter a divisão dessas classes, por exemplo, sendo feitas não por hiperplanos, mas por hipercírculos, e eu vou mostrar isso mais adiante. Isso vai ser feito com base nas funções gaussianas, que são utilizadas como entradas, no caso da saída. Eu vou mostrar isso com mais detalhes ali na frente, certo? E como eu falei para vocês, as redes RBF elas têm apenas uma única camada oculta, pelo menos as que eu já trabalhei, mas eu já li que existem formas de você trabalhar redes RBF com múltiplas camadas. Eu nunca trabalhei com esse tipo de rede, certo? Ela foi proposta em 1988, certo? Pelo Broomhead e Low, com base num trabalho de otimização anterior do Michael J. Powell, que para quem é da área de otimização numérica, o Powell é uma figura, uma sumidade, certo? O cara postulou o Bobica, que é um dos algoritmos de otimização
um algoritmo de otimização bem conhecido, Boundary Optimization by Quadratic Approximation, certo? E eles postularam a ideia da RBF dentro de um contexto de rede neural feed-forward, certo? Qual é a aplicação, pessoal, desse tipo de rede? Para que a gente utiliza isso? Bem, interpolação, no caso, você vai ter o processamento de imagem, você pode usar no reconhecimento de voz, como aproximador universal de funções, certo? Reconhecimento de padrões, eles usam, eu já ouvi o pessoal usando muito o RBF para, acho que é aquela base de dados MNIST, né, se não me engano. É a MNIST, né, que é para reconhecimento de imagens de número. Marcos? Marcos? Alô? Alô? Eita. Tá, vou dar prosseguimento aqui. Quando ele voltar, a gente fala. Voltei. Ok, sim. Está perguntando do MNIST. O MNIST é a base de dados, né, de reconhecimento de números, né, por imagem. Sim. Eu sempre me esqueço. Eu estava falando aqui, o RBF ele é muito usado também para esse tipo de reconhecimento de padrões. Certo? Era só essa dúvida mesmo. Ele foi usado, é uma base que foi montada a partir de dígitos de cartas do Correio Americano. Correio Americano, exato. Exatamente. São dígitos de 0 a 9, com diversas formas de escrita que foram digitalizados. Sim. E a gente usa para fazer treinamento de machine learning para reconhecer dígitos. Exato. Escrita, perfeito. Né? Isso é processamento de escrita. Escrita, isso. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Então, quais são as principais diferenças de um PMC para uma RBF? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, o RBF tem apenas uma camada oculta, normalmente, certo? Enquanto o MLP, né, ou o PMC, pode ter pelo menos quantas camadas você quiser, certo? Normalmente, você tem, por exemplo, os nós de um PMC, certo? Costumam compartilhar um modelo neural comum. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que você tem um padrão de feed-forward compartilhado entre ambas as camadas, entre todas as camadas, certo? Você tem, por exemplo, numa única camada, você tem uma única função de ativação para todos os neurônios, para todas as saídas dos neurônios daquela camada. Para da outra camada, você pode ter o mesmo padrão ou um outro diferente, certo? Já no caso do RBF, pessoal, as camadas ocultas, elas funcionam de uma forma bem diferente do que a gente costuma ver, por exemplo, nas camadas ocultas de um PMC. Vocês vão ver mais adiante, certo? E as PMCs, elas costumam fazer aproximações globais, enquanto as RBFs, elas fazem um conjunto de aproximações locais, certo? E esse conjunto de aproximações locais, você pode trabalhar de modo a conseguir, entre aspas, uma aproximação, não sei, eu não gosto de usar esse termo global para esse caso, tá? Mas você pode tentar alguma coisa assim, certo? E outra coisa, a camada oculta da RBF, ela é obrigatoriamente não linear. O que significa dizer? Bem, você está trabalhando uma função gaussiana, né? Uma função de ativação gaussiana. Existem outras que você pode trabalhar em outros contextos, mas nós não vamos abordar aqui, a gente vai trabalhar basicamente a função gaussiana, tá bom? Então vamos lá, algumas das utilidades dessas funções, dessas redes. Como eu disse, você pode fazer uma aproximação de funções em 1D, como? Você vai fazendo o cálculo, as saídas, no caso, que são gaussianas, você vai montando uma sucessão, no caso, de funções gaussianas, e essas funções, elas vão mapeando justamente os pontos aonde, quando colocadas dentro da rede RBF, você vai conseguir montar o quê? Você vai conseguir montar uma função aproximada. Ou seja, os picos de cada uma das funções gaussianas trabalhadas são os pontos de referência onde você vai conseguir mapear ou rastrear uma determinada base de dados, certo? Uma combinação, através de uma combinação linear de funções gaussianas, com centros em diferentes posições, certo? Mas você também pode fazer aproximações de funções bidimensionais, que seguem a mesma ideia, ok? Mas assim, pessoal, o que é que está por trás, no caso das redes e função de base radial? Aqui a gente precisaria de um curso só para falar do RBF, porque ela tem uma base teórica muito interessante, certo? O que acontece? Digamos que você tenha duas classes, tá? Que elas estão, digamos, em um espaço bidimensional,
isso daqui, gente, vocês podem ver que eles não são linearmente separáveis. E ficaria muito complicado de você separar esses dois caras aqui dentro de uma rede PMC, e eu desconfio até que se você conseguindo fazer isso numa PMC, o que dá para fazer, mas a linha entre uma boa solução e o overfitting talvez fosse um pouco tênue, um pouco curta. Tá? O que tu achas, Marcos, por exemplo, dessa classe aqui, C1 e C2? Cara, eu acho que a gente não usa aí uma No rede. PMC, Não, no PMC seria não. pelo menos um SVM aí para conseguir fazer essa separação. Exatamente. E é justamente essa separação que nós vamos usar aqui, que é, no caso, a teoria de Cover. O que ele disse? Ele diz o seguinte: se você tem um problema que é não linearmente separável, tá? Você pode, através de uma transformação do espaço dimensional, certo? Transformar ele em um problema linearmente separável. Como é que vai ser feita essa transformação do espaço? Vai ser feito através das funções de base radial, ok? E aí você consegue transformar ele num problema linearmente separável. Olha aqui, olha que legal. Tanto é verdade que a função de ativação de saída de uma RBF, ela é geralmente uma função linear. Ok? E Daniel, sabe o que é interessante? As redes as SVM, né? O vetor, máquina de vetor de suporte, ela pega esse problema e ela tenta separar no mesmo plano que está aí. Plano. O que? Aqui? A RPF não, ela faz uma alteração no plano para ela conseguir separar bastante e conseguir esse efeito que está no segundo grave. A ideia... Então, uma abordagem distinta. As máquinas de vetor de suporte, que são muito usadas, né, as FVM. Inclusive, os RBF podem ser usados em SVM, no Orange é assim. Exatamente. Mas é uma abordagem distinta. O SVM, ele meteria uma linha aqui, separar na marra esse problema da esquerda. A RBF pega as duas imagens e altera o plano para poder distanciar as duas e separar. Exatamente. Em suma, pessoal, o que o RBF vai fazer? Ele simplesmente vai pegar as suas classes e vai transferir essas suas classes, através de uma operação de transformata, para um espaço de dimensões maiores. E aí a teoria de Cover... O Fourier? Hã? O quê? O Fourier aí? Não, transformado. Ele vai fazer uma transformação dos dados da entrada. Ok. Basicamente, vai fazer a função gaussiana. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar num espaço maior, de n dimensões, de modo que, aí, pelo teorema de Cover, você tem, de forma probabilística, uma possibilidade maior desse problema ser transformado em um problema linearmente separável em um espaço de dimensões maiores. E essa é a ideia por trás das redes de função de base radial, certo? Lembrem lá atrás, pessoal, que eu falei para vocês que, enquanto as redes PMC, por exemplo, fazem a separação, a classificação com base em hiperplanos, que você tem dois no caso, certo? As redes de função de base radial vão fazer a separação por hipercírculos. Ou seja, para determinados problemas, você pode ter até uma separação, uma classificação muito mais precisa. É muito mais elegante, dependendo do problema que você esteja trabalhando, certo? Por quê? Aqui nós vamos estar utilizando funções gaussianas, isso é muito importante. Aí, quando a gente for trabalhar aqui as fronteiras dos dois casos, olha só como é que o PMC determina as fronteiras entre as duas classes. Hiperplanos. Certo? E já o RBF não. São hipercírculos, no caso. E aqui, o que é interessante? O PMC, se você parar para olhar, ele detectou, ok, esses caras aqui, esses dois caras aqui, eles são da mesma classe, só que eles estão separados. Já o RBF detectou, ok, esses caras são da mesma classe, mas eles estão em agregados diferentes. O RBF, pessoal, a gente costuma trabalhar muito operações de clusterização, de caminhos para fazer esse tipo, para poder fazer uma operação adequada, no caso, para fazer um treinamento. Tá? Tanto é que nas redes de função de base radial, o que acontece? A forma que você tem para treinar ela de forma aproximativa você vai ter um primeiro estágio de treinamento, que ele é não supervisionado, ou seja, você vai ter que descobrir as centroides, no caso dessas classes, certo? E aí,
depois você vai passar para o treinamento propriamente dito, que aí você vai fazer o número de épocas, calcular a tolerância a erro e tal. Como para eu mostrar essa forma de resolver o RDF ia levar mais tempo, tá? Eu iria precisar de outra aula. Eu estava estudando, voltando, né, revisando, no caso, as redes de função de base radial, e eis que eu me deparei com uma solução que eu achei muito elegante dessas redes, que são soluções matriciais, certo? E vou compartilhar, no caso, a forma de como você vai resolver uma função de base radial, como você vai implementar uma função de base radial sob esses termos. Ou seja, nós vamos utilizar inversão de matrizes para descobrir os pesos ótimos. E sem precisar da quantidade de épocas. Vai ser bem interessante isso daqui. Mas como é que vai ser feito? Como é que isso é feito? Vamos lá, pessoal. Esse exemplo aqui, que foi o exemplo com o qual eu me deparei, é do professor... Rapidinho, gente. É do professor Danton... Oh, caramba. Desculpa, pessoal. Professor Danton Diego Ferreira. Vocês estão vendo ainda o slide? Sim, tá na tela. Eu vi a solução que ele traz para uma rede de função de base radial, e assim, eu achei tão elegante, tão simples, que eu resolvi substituir a que eu tinha antes por essa daqui. Tá? A solução que estava antes era a solução que está no livro do Danilo Hernandes Patti, como eu falei, você tem que fazer uma aprendizagem não supervisionada antes, certo? Tratar, por exemplo, procurar os centros das classes e tal. Eu resolvi não fazer isso aqui, porque eu achei essa bem mais simples e bem mais elegante, certo? Então, o que o professor Danton propôs aqui? Bem, vamos imaginar o seguinte, você tem aqui a sua base de dados de entrada e a sua base de dados de saída, e elas codificam duas classes diferentes, certo? A classe C0, a saída é 0, e a classe C1, a saída é 1, certo? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que começar a tratar essa base de dados da seguinte maneira, tá? Você tem a dimensão dos vetores de entrada, que é a emissão, certo? Você tem o número de vetores, ou seja, o número de amostras, certo? E aqui você tem pesão, que é a dimensão dos vetores de saída. Aqui, no caso, você só vai ter uma saída para cada amostragem, certo? Então, vai ser 1 por N, ok? Então, pessoal, o que acontece? Lembra que eu falei que nós temos que pegar o problema de uma do somatório do perceptron. Não sei se vocês estão lembrados, que é o peso associado à entrada multiplicado pela entrada propriamente dita. Tá? Pela entrada propriamente dita. Só que aqui, gente, vai ser diferente. Porque o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar o peso, agora nós vamos multiplicar pela função, pelo resultado da função gaussiana a qual aquela entrada vai ser submetida. Certo? Se esse valor for menor do que 0, então nós dizemos que essa entrada, ou seja, essa amostragem, ela pertence ao quê? A classe 0. Se esse somatório for maior do que 0, então a amostra específica, então ela pertence à classe 1. Ok? E se for igual a 0, pessoal, o que significa dizer? Significaria dizer o seguinte, que se a amostra, se o valor do somatório for igual a 0, que nós estamos bem em cima de um hiperplano, ou seja, nós conseguimos separar os dois espaços. Ele está bem em cima da fronteira, certo? É a chamada superfície de separação. Pois bem, galera, então vamos lá. Isso daqui, pessoal, é uma função de base radial. Como vocês podem ver, tem algumas diferenças muito importantes em relação. E Daniel, estás falando aí? Sumiu o áudio. Alô, Daniel. Alô, Houston, got a problem. Voltou.
Voltou? Wilson, Aí, a gente está vendo o slide. Inclusive, eu me lembrei do filme do Christopher Nolan, O Grande Danton, do filme, aquele filme que tem o Hugh Jackman e o Christian Bale. Tá picotando o áudio, Daniel. Tá picotando o áudio. Para mim ainda tá picotando, não dá para entender. O filme é O Grande Truque, Prestige. Que tinha o Grande Danton, que era o Hugh Jackman. Acho que ele tá reiniciando aí. Ele tá reiniciando, literalmente. Vamos aguardar só um pouquinho aí para ele voltar. Né? Falando em Christopher Nolan, quem já foi assistir o filme Tenet? Enquanto o Daniel volta aí. Top, hein? Tenet é Tenet. Muito doido. Para os fãs do Nolan. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, voltou. Houston. Tá, não, eu tô no Tá, quando vem a chuva, acaba com a internet aqui. Tá, vamos lá. Tá, vocês estão me ouvindo, pessoal? Alô? Agora voltou, Daniel. Pode recomeçar. Tu estava lá no slide do Grande Danton, do filme The Prestige. Ah, tá. Esse aqui? Tá vendo o slide? Não está projetando. Ah, tá. Deixa eu projetar aqui, desculpa. Ai. Perdão, pessoal. Não é fácil parar na Marambaia, não é fácil. E aí, estão vendo agora? Agora, o anterior, estava no anterior. Não, sim, mas eu vou começar por aqui antes de entrar naquele. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Ok. Tudo certo aí? Tá, vamos lá. Pode conseguir. Vamos lá. O que acontece aqui? A principal diferença de uma função de base radial para uma função, no caso, PNC, é que, basicamente, dentro do somatório, tá? Ao invés de você multiplicar, no caso, o peso por uma determinada entrada daquele neurônio, não, você vai multiplicar pela função gaussiana associada àquele valor, certo? Ou seja, você vai submeter o valor de entrada a uma função gaussiana e é esse resultado que você vai multiplicar com o peso. Se esse valor for menor que zero, você tem aqui no caso, dizendo que aquela amostragem faz parte do grupo 1, pertence ao grupo 1. For maior que zero, você tem essa amostragem pertencente, a primeira é pertencente ao grupo 0 e a segunda é pertencente ao grupo 1, desculpa. Certo? E se ela for igual a zero, pessoal, você então está em cima da superfície de separação, ou seja, você está fazendo, a partir da transformação, você está pegando aquelas classes e colocando em um espaço de maior dimensão e obtendo com uma maior probabilidade a separação dessas duas classes através de uma função linearmente separável, no caso. Agora vamos ver um exemplo aqui bacana, pessoal. Bora trabalhar. Como é que nós implementaríamos uma RBF, certo? Digamos que você tenha essa base de dados aqui, certo? Uma base de dados com 16 amostras, certo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Você tem 16 amostras, certo? Cada amostra você tem 2 entradas e uma saída. E elas já foram normalizadas, ou seja,
a saída só pode ser -1 ou 1, ok? E essa aqui é a base de teste. Desculpa, essa aqui é a base de treinamento. Então, gente, o que vai acontecer? Bem, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é montar os nossos neurônios da camada intermediária fazendo o seguinte. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, prossiga. Ok. O que acontece, pessoal? Como é que é montada a camada intermediária de uma rede RBF, nesse caso? Tá? Se você notar aqui, você tem a entrada X1 e a entrada X2 de cada amostragem. Quantos neurônios nós temos? 2, 4, 6, certo? 8, 10, 12, 14, 16. Nós temos o exato número, ou seja, a quantidade exata de amostras que tem na nossa base de dados. Isso é muito importante. As redes de funções de base radial, elas requerem uma quantidade de memória um pouco mais elevada do que numa rede PMC, certo? Porque o que vai acontecer? Nós vamos agora trabalhar as combinações, certo? A associação, no caso, de cada um desses valores aqui, x1 e x2, certo? Com os outros x1s das outras amostras. Ou seja, no fim, nós vamos ter uma matriz 16 por 16 de entrada, certo? E aí, olha o que vai acontecer, pessoal. Digamos que você coloque aqui, já eu volto para cá. Como é que vai funcionar isso daqui, pessoal? A nossa entrada. Digamos que eu quero entrar com o x1. Ele, menos ele, e aí depois eu vou ter uma outra amostragem de x1, agora, com o x1 de outra amostragem, tá? Aí eu vou ter com o x1 de outra amostragem até chegar até a última amostragem. E aí, em cima disso, eu vou ter um somatório. A mesma coisa, no caso, para o x2. E aí eu vou ter uma matriz de valores de peso, uma matriz de pesos, e uma matriz, no caso, da subtração dessas amostras submetidas à função gaussiana, que é essa aqui. Ok? E aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou fazer, no caso, esse cálculo dessa transformação de dados, essa diferença de dados, para cada uma das entradas e das saídas em combinação com as entradas e saídas das outras amostras, certo? Para 16 saídas, que seriam as saídas dos 16 neurônios, certo? E aí o que acontece, pessoal? Depois que isso for calculado, nós temos a seguinte situação. Não sei se vocês notaram, mas aqui nós temos o quê? Uma matriz φ, que são a matriz dos valores de x já submetidos à transformação, o vetor de pesos e o vetor de saída. E aqui que eu vejo que foi a coisa mais, assim, a parte mais elegante dessa solução que o professor Danton deu foi o seguinte: como é que nós podemos, com isso aqui, descobrir os pesos ótimos? Alguém aí arrisca dizer? Não? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo. Tá. E aguardando a sua resposta. Pois é. Qual foi a ideia dele? A ideia é muito boa. Que é simplesmente, ao invés de você rodar várias épocas, você basicamente pega essa matriz aqui, certo? Essa matriz, que é a matriz de φ, no caso, e joga ela para o outro lado. E aí você vai ter o quê? A matriz inversa. Ou seja, os pesos ótimos, o peso ótimo para essa função de base radial, ela é a inversa da matriz de φ multiplicado pelas saídas. Boa sacada essa, hein? Muito bom. É sensacional. Passa para o outro lado dividindo, né? Exatamente. Aí o que acontece? Você já não tem mais que calcular épocas, você não vai ter mais que fazer cálculo de erro, não. Ele vai te dar os pesos ótimos. Aqui, essa operação aqui, pessoal, ela não é feita, ela não é realizada sequencialmente. A única operação que é feita, de fato, que são feitas nos neurônios da camada intermediária, são as operações de transformação gaussiana, certo?
Os pesos, eles não são calculados ainda, certo? Você vai calcular os pesos ao final. Você já tem as respostas, você já tem as saídas, né, da tabela de saída, né, da tabela de base de dados. E aí, o que você faz? Você pega esse camarada aqui, você joga para o outro lado, você obtém a inversa dele, certo? E aí, a multiplicação da inversa desse cara com a saída dele, você obtém os pesos ótimos. Pronto, você resolveu a função de base radial. É uma rede mais simples de você implementar do que um MLP, certo? E eu, particularmente, achei essa solução dele mais simples do que aquela encontrada, por exemplo, no material do professor Spati, né, que, como eu falei, aprendizagem não supervisionada antes, que é o primeiro estágio de treinamento, e você tem depois o segundo estágio de treinamento, que aí você vai fazer o número de épocas, você pode usar, usa um algoritmo, se eu não me engano, é um backpropagation lá, me corrijam se estiver errado. Não, é o backpropagation, né, que se usa, né, e na função de base radial também. Sim. É o pois é. Aí você tem também aproximação de erro lá, ou seja, você pode fazer daquela forma, mas você também pode fazer por aqui que você obtém numa tacada só os pesos ótimos, certo? E aí ele dá um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Esse exemplo aqui ele deu no MATLAB. Os valores, na função, no caso gaussiana, pessoal, se vocês olharem, você tem aqui esse beta, tá? Você tem aqui esse camarada aqui, que é um valor arbitrário. Aqui acho que você tem que trabalhar ele de forma, uma constante definida pelo usuário, ok? Aí ele pega esse mesmo procedimento que foi feito e ele roda no MATLAB, aí fica um resultado bastante interessante aqui. É um problema de classificar o peso ótimo, certo? E consegue fazer devidamente a separação das classes. De uma forma muito mais, digamos assim, eficiente, organizada. Ok? Então, pessoal, o que acontece? As redes de função de base radial, é uma pena que a gente não vai poder se aprofundar muito nela por causa do tempo, tá? Mas ela é um outro tipo de função, ela é um outro tipo de rede, tá? É uma alternativa, não vou dizer que ela é uma alternativa, perdão, às PMCs, tá? Elas podem ajudar a resolver de forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, uma classe de problemas quando comparadas a um PMC, certo? Ela é uma outra opção, ela é muito usada, como eu falei, para interpolação de imagens, certo? Para reconhecimento de padrões, e, assim, para aqueles que querem implementar, fica a observação que eu fiz anteriormente. Você aqui vai estar tratando de um sistema, no caso, que vai necessitar de mais memória, que vai necessitar de matrizes maiores, porque vão ser operações matriciais, digamos assim, mais intensas do que seria num PMC. Claro que no PMC você pode ter uma complexidade computacional muito grande, mas, por exemplo, no caso do PMC, o que mais vai impactar junto com a base de dados é a quantidade de neurônios e as conexões entre as camadas. Aqui, o que vai, no caso da RBF, o que vai impactar? Sim, a base de dados, que vai ser o principal fator, certo? Que vai impactar diretamente na quantidade de neurônios que você vai ter. Por quê? Se eu tenho uma base de dados com 150 amostras, eu vou ter 150 neurônios intermediários fazendo essa transformação gaussiana. Certo? Então, o custo computacional das redes RBF está aqui. E também você vai ter que trabalhar a inversão de matrizes, aí tem algumas soluções algorítmicas, né, para isso daí, mas é moleza. Tá? Agora, eu particularmente acho o RBF uma solução bastante elegante, principalmente para interpolação de imagem. Ok? Então, pessoal, é isso, já passamos do horário, tá? Já são 6:01. Mais uma vez, é uma pena que a gente não possa dar continuidade, tá? Eu gostaria de poder me aprofundar um pouco mais nas RBFs, mostrar mais exemplos, tá? Tem muita coisa legal para se trabalhar. Eu queria também ter mostrado a solução tradicional delas, né? Usando aprendizagem não supervisionada, calculando, no caso, assim, introides, né, das classes e tal. Eu queria, infelizmente, não vamos ter tempo para isso, tá? Mas é como o Marcos falou, o que a gente está tratando aqui geralmente é tratado, e às vezes nem é exaustão, em um curso de 6 meses. Então, estou fazendo o máximo que eu posso para
para poder elucidar. Daniel, sim. Tu pode colocar material complementar lá no Drive para eles também. Perfeito. Tá? Aí eu te pergunto, vai passar alguma coisa de exercício para eles? Já passei. De RBF? De RBF? Bem, vocês podem... Além desse biscoito que tu tá comendo aí. Não estou comendo biscoito, estou quebrando gelo. Na verdade, assim, pro Orange, o que acontece? Vai tomar o uísque dele das 18. Assim, pro Orange, as RBFs estão no módulo de SVM, não está na parte de redes neurais, tá? O que eu vou passar de exercício para vocês é o seguinte: a configuração, no caso, das redes de função de base radial no módulo do SVM e comparar com as redes neurais, certo? O pessoal estava fazendo das redes neurais a configuração, né, o ajuste dos parâmetros. Agora vocês vão fazer os ajustes de parâmetros das redes de função de base radial. E basicamente, pessoal, o ajuste que você tem que fazer na função na rede RBF é basicamente esse camarada aqui, certo? E aí vai dar o valor de beta. Eu não sei nem se o valor de beta... Eu acho que o valor de beta já pode ser colocado até arbitrariamente, direto lá, sem precisar calcular esse camarada. Ok? E basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Desculpem se em algum momento caiu a internet. Perdão qualquer inconveniente, qualquer imprevisto. Me desculpem. Tá? Daniel, tem perguntas aqui no chat. A Ruth, por exemplo... Vamos responder algumas perguntas. Alguma pergunta? A Ruth Mendes está perguntando se esse tipo de rede conseguiria fazer análise de sentimento, né? Aí ela está dando um exemplo. Por exemplo, resposta emocional. Se uma cor ou ambiente causa um sentimento positivo ou negativo, bem-estar, mal-estar. Aí vai depender muito da sua base de dados, como é que você está trabalhando ela. Por exemplo, se você estiver trabalhando análise de sentimentos, eu posso pensar da seguinte forma: posso fazer análise de sentimentos com base em imagens de rosto. Aí, com a imagem do rosto, eu posso montar padrões, entendeu? Padrões, por exemplo, faciais. Eu posso detectar padrões de... digamos, qual é o padrão, por exemplo, da disposição muscular do rosto quando eu estou feliz, quando eu estou triste, enfim. Aí, em cima disso, eu posso bolar uma rede, pode ser por RBF também, que ele faz reconhecimento de padrões, certo? Que pode te dar uma resposta assim: olha, esse cara tem probabilidade de estar mais triste, mais feliz e tal. É reconhecimento de padrão. Então, agora você também pode usar informação que não é gráfica, por exemplo, a resposta de um ícone, curtiu ou não curtiu? Exato, perfeito. Like ou dislike. Então, a resposta estatística pode ser processada na rede neural. Exatamente. De sentimento. Exato. Uma solução mais elegante, você poderia, por exemplo, usar um polígrafo, sabe o polígrafo? De detector de mentira. Então, é uma abordagem bem interessante. Você obtém os dados do polígrafo, geralmente acho que são batimentos cardíacos, pressão, eu não sei, parece que também alguma coisa relacionada a sinais, aos sinais cerebrais, né, os sinais neuronais da pessoa, sinais elétricos, perdão. Aí você pega toda essa informação, você pode sintetizar numa base de dados e dá para a rede treinar, que aí ele pode te dizer, olha, existe maior probabilidade do sujeito estar mentindo do que não está mentindo. Entendeu? Olha, Daniel, ela está falando que no caso dela é interessante que fosse análise de imagens mesmo, por exemplo, análise de espaços construídos para idosos, e aí você ter a resposta se o cara gostou ou não gostou. Como é que é? Eu não entendi. Ela está falando que no caso que interessa essa imagem mesmo. Tu deste 2 exemplos aí, do polígrafo e da feição do rosto quando a pessoa está satisfeita, né? Sim. Exato. Aí tem outros modelos, por exemplo, em redes convolucionais, pode trabalhar isso aí também. Claro.
o que acontece é o seguinte... Ela é arquiteta, viu? Ela está dizendo aqui que é arquiteta. Ah, legal. Qualquer problema que você esteja tratando de reconhecimento de padrões, até aproximação de funções, reconhecimento de imagem, você pode tratar com uma rede RBF. Tá? Ela tem as suas particularidades, assim como a PMC tem, no caso. Tá? Por exemplo, a interpolação de imagem, o RBF é fantástico. Tá? É muito bom, certo? Eu preferiria usar um RBF para fazer isso do que uma PMC, por exemplo. Mas eu acredito que agora que o Marcos vai falar de Deep Learning, deve ter algoritmos muito melhores para fazer isso, certo? Mas assim, você tem que avaliar o seu problema, você tem que avaliar a sua base de dados, você tem que avaliar o que você quer, certo? E em cima disso você vai selecionar o tipo de rede que você vai trabalhar. E dentro da rede que você for trabalhar, você também tem que, por exemplo, se for trabalhar PMC, você vai ter que ver qual topologia você quer, tudo aquilo que foi falado em aula. Topologia, generalização, valores de bias, enfim. Uma vantagem que eu acho interessante das redes RBF é que na versão básica delas, você não precisa setar tantos parâmetros. E isso é legal. Isso é bacana. Você não precisa setar, por exemplo, eu quero, sei lá, 10 neurônios para uma única camada. Não, o número de neurônios é relativo à quantidade de amostragem da tua base. Entendeu? Então, só nisso daí você já tem uma questão muito interessante. Entendeu? Menos parâmetros para se trabalhar. E menos parâmetros arbitrários para se usar, eu costumo dizer que são os melhores algoritmos. Tá? Mas, assim, cada caso é um caso. Bem, é isso. Ela está agradecendo aqui no chat. O assunto é interessante, o tempo é curto, mas o curso já dá um norte. Essa é a ideia. Dúvida, gente? É vocês terem uma noção geral de machine learning. Aí a gente está afunilando para redes neurais e vamos afunilar mais para redes neurais profundas nas redes de learning. Mas isso aí não esgota o assunto. Tá? Nós temos aí, a ideia é até instigar vocês a estudarem mais. Lá no Drive vocês têm já uma tonelada de material, livros inclusive, tutoriais, que isso sirva de estímulo para vocês pesquisarem mais, se aprofundarem, terem novos insights. Sim. Alô? 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 Acho que o Marcos caiu. Ou foi o Daniel que caiu. Eu também caí. Alô? Alô? Oi, Daniel. Eu também caí. Tô de volta. Acho que o Marcos caiu também. O Marcos caiu, acho. O Igor caiu, na verdade. O Marcos está aqui, agora que eu estou vendo ele. Tá, é assim. Pessoal, enquanto o Marcos volta, fazer algumas observações. Vamos lá. Eu já recebi alguns exercícios de vocês, tá? Eu vou estar recebendo esses exercícios até a aula que vem, até a primeira aula do professor Marcos. Do Marcos ou do Hidaka, Gilberto? Gilberto? Enfim. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Oi, fala, Daniel. A aula que vem vai ser do Hidaka, do professor Hidaka ou do professor Marcos? Acho que vai ser do Hidaka. Tá, tudo bem. Assim, eu vou estar recebendo... Eu vou estar recebendo os exercícios, vou estar recebendo as atividades de vocês até sábado, tá? Até a aula do professor Hidaka. E eu já comecei a receber alguns aqui, achei alguns até bem interessantes. Tá? Aí na aula que vem eu vou avaliar, eu vou fazer como o Gilberto fez, eu vou mostrar algumas das soluções. E é isso. Tá? Além disso, pessoal, eu vou dar mais uma aprimorada na apresentação, vou colocar algumas informações que faltam. Tá? Assim, segundo o que o Marcos falou, eu vou acabar colocando a versão, digamos,
mais próxima de um MLP para treinamento de RBF, no caso, que é, como eu falei, utilizando a aprendizagem não supervisionada. Enfim, eu vou colocar essa versão alternativa, tá? Mas aí, como o tempo estava curto, eu resolvi pela solução de matriz transposta mesmo, que é a mais tranquila para se trabalhar. Tá? E é isso, pessoal. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, meu número está à disposição de vocês, tá? Foi um prazer enorme estar fazendo parte disso. Tá? Muito obrigado pela confiança, obrigado pelo tempo que vocês estão dando aqui para a gente. E é isso, eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês precisarem, eu estou aqui. Valeu, Daniel. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer o papel do share aqui, finalizar nossos... Fica aí, Gilberto, depois. Nossa aula, né, de hoje. É um prazer também estar aqui com todos vocês, com o Daniel. Conseguiu nos mostrar muito bem, mas é muito interessante, muito bacana, tá, gente? Então é isso. Eu acho que a gente pode finalizar. Não sei se o Marco já voltar para dar o... Então é isso, gente. É isso mesmo, tá? Vamos finalizar e aí a gente continua no próximo sábado, tá?